Boa noite, bem-vindos ao Bancada Central e esta noite vamos falar de futebol, patinagem artística, karaté e ainda de uma prova de obstáculos solidária. O desporto da região tem mesmo lugar cativo neste que é o maior estádio do Tâmega, Sousa e Douro. Mas vamos começar pela Primeira Liga, onde o Paços de Ferreira conseguiu um empate a 0 golos no estádio Afonso Henriques com o Vitória. Resultado que deixa os pacenses a 2 pontos do lugar de play-off, a 9 de salvação direta. Mas este resultado teve implicações na luta europeia, até porque o Arouca venceu em Famalicão ontem por 1-0 e ultrapassou os vitorianos, estando a equipa de Armando Evangelista no lugar de acesso às competições da UEFA. Jornal Brandão, boa noite, bem-vindo. Esta primeira divisão que tem duas equipas da região em duas lutas titânicas. O Arouca está à frente do Vitória nesta fase e ali a agarrar lugares europeus, pela segunda vez na sua história. O Paços Ferreira, de condenado há umas semanas atrás, a começar a olhar para a salvação já com uma boia de conforto muito acima daquilo que era esperado. Boa noite. Olá, boa noite, Nuno. Sim, é verdade. O Arouca fez um grande resultado ontem, vencendo em Famalicão, 1-0, a acabar. Último minuto. Marcando penalti, já nos descontos. O mesmo resultado à primeira mão, o mesmo marcador, Silá. E está a dar corpo àquilo que nós vimos falando semana após semana, que é uma época extraordinária. Conseguiu também, fruto da perda de pontos do Vitória, frente ao Paços de Ferreira, que falaremos a seguir, ascender ao quinto lugar de acesso a provas europeias, em que o Arouca já lá esteve anteriormente. E por isso, a equipa tendo chegado a esta altura, a esse lugar, quererá, sem dúvida nenhuma, mantê-lo, tendo uma luta muito feroz com o Vitória. E não só, atenção, o Casa Pia está ali perto, o próprio Vizela, surpreendentemente, ali a começar a... Sim, mas o Arouca está, de facto, a fazer uma Sim, uma o Arouca temporada está, na minha opinião, se há muito pouco tempo falaríamos do Casa Pia indiscutivelmente, e eu aqui cheguei a dizer nessa altura que se elogiava muito o Casa Pia, que era preciso elogiar o Arouca pela época que estava a fazer, e agora eu acho que neste momento podemos dizer que o Arouca, do meu ponto de vista, é a equipa sensação, digamos assim. Ok, o Casa Pia subiu de divisão esta época, mas o Arouca com jogadores, quase todos eles desconhecidos, mas bem mantendo uma base ao longo do tempo. E além da base, um treinador. E é isso. Armando Evangelista já conhece os cantos à casa, não é? E os jogadores já o conhecem, isso para mim é muito importante. E é aquilo que, uma das Acaba coisas... por fundir um pouco o que é Armando Evangelista hoje em dia, o que é o Arouca. A assimilação dos processos de jogo e de treino acontecem melhor, ou dão-se melhor, com o tempo que os jogadores e o treinador estão em convivência, não é? E sendo uma boa convivência, como é aquela que parece ser, os resultados acontecem mais naturalmente, com mais tempo de trabalho. Por isso é que muitas das vezes se critica, e bem, do meu ponto de vista, os despedimentos constantes nas equipas, só porque meia dúzia de resultados não acontecem. É evidente que às vezes, ou pela falta de matéria-prima, ou pela conjuntura, porque às vezes os adversários estão muito melhor do que o normal, não se consegue resultados tão rápido como se quer. Mas se as pessoas forem competentes, se os jogadores forem bons, se o treinador tiver uma ideia clara daquilo que quer, mais tarde ou mais cedo, os resultados vão aparecer e depois podem aparecer com esta regularidade e com esta constância que levem, neste caso, as equipas como o Arouca a lugares até provavelmente superiores àquilo que estava nas suas ideias. E por isso, vermos agora neste momento o Arouca em quinto lugar. E o Paços Ferreira, de praticamente condenado, não era? Com a corda na garganta, só faltava fazer o enterro. O que é certo é que César Peixoto, nesta sua segunda vida, na mesma época em Paços Ferreira, está a conseguir recuperar a equipa. Sim, falámos disso, que era uma tarefa muito difícil a de Paços de Ferreira na luta pela permanência. Eu sempre disse, e assumo claramente, que para a manutenção direta parecia-me ser uma tarefa praticamente impossível, pese embora no futebol não há impossíveis. Mas olhando sempre para o lugar de play-off, era muito difícil, mas está cada vez mais próximo. E se o Marítimo até nem tem ganho este fim de semana, o Paços Ferreira que tinha jogado na véspera com o Vitória, com aquele resultado até tinha ultrapassado o Marítimo um ponto. Depois o Marítimo ganhou no dia a seguir e então com a vitória frente ao Boa Vista ultrapassou o Paços Ferreira e está o Marítimo no lugar de play-off.
é perfeitamente Acessível. ao Passos, acessível no ponto de vista de ser atingível esse lugar de play-off, que eu estou convencido que mesmo para o Marítimo neste momento é esse o objetivo. O Marítimo de certeza, ok, olha para o lugar acima que é o Estoril, mas são 6 pontos que o separam, e o Marítimo estará mais preocupado, do meu ponto de vista, Em ver quem em vem assegurar o lugar de play-off para não descer direto, do que propriamente em atingir a manutenção direta e até perder o lugar de play-off. E daqui a 2 jornadas vamos ter um Marítimo Passos de Ferreira. O jogo pode muito decidir desta luta. Sim, sem dúvida. O Passos recebe agora, neste fim de Atenção que semana... o Passo ainda tem um jogo difícil. Vai jogar, por exemplo, com o Futebol Clube do Porto. Sim, a seguir ao Marítimo. Mas antes também tem um jogo difícil, em casa, com o Famalicão. É um jogo extremamente complicado, com uma boa equipa, que por acaso perdeu agora com o Arouca em casa, e o Marítimo vai este fim de semana a Arouca. Por isso, Passos e Marítimo têm testes dificílimos contra 2 equipas que se defrontaram no fim de semana anterior e que perspectivam manter pelo menos o Passos, manter pelo menos uma diferença inferior a 3 pontos para na jornada a seguir, no Marítimo, Conseguir aí passar à poder frente. passar à frente. Por isso, estas 2 jornadas para o Passos de Feira são fundamentais para conquistar esse lugar ao Marítimo, de lugar de play-off, que depois deixa a equipa Mais sonhar. confortável. Ora, e é a altura de olharmos então à classificação da Liga Biwin, liderada pelo Benfica, tem 71 pontos, o segundo é o Futebol Clube do Porto com 61, o Braga terceiro tem 59, o quarto é o Sporting com 53, quinto lugar o Arouca tem 41, o Marítimo é 16º, tem 19, o Passos 17º com 17 pontos, o último é o Santa Clara, tem 15 pontos. E na segunda Liga, o Penafiel perdeu em casa com o Futebol Clube do Porto B por 2-1. O Novo Canal esteve na passada sexta-feira no estádio 25 de Abril, à conversa com Hélder Cristóvão, naquela que foi a primeira grande entrevista do técnico desde que assumiu a liderança dos penafidelenses. Recordo, esta entrevista foi gravada sexta-feira, ou seja, antes do jogo de ontem, e assim deixa de ter apenas uma derrota. Hélder Cristóvão, ao comando do Penafiel, passa a somar 2 derrotas. Veja a entrevista. Ora, o Novo Canal e o programa Bancada Central deslocou-se até 25 de Abril, o estádio mítico do Penafiel, para vir conversar com Hélder Cristóvão, o novo timoneiro do Penafiel. Hélder, obrigado por nos receber no laboratório do Futebol Clube do Penafiel. Antes de mais, parabéns por este trabalho que tem sido realizado neste tempo que tem estado à frente do Penafiel. Como é que encontrou a equipa e qual foi o segredo para, neste tempo, apenas uma derrota? Bom, antes de mais, boa tarde, agradeço a vossa disponibilidade para falar comigo um bocado sobre a minha carreira e sobre o Penafiel. Tem sido um trabalho agradável, creio que encontramos a equipa com os ânimos de ansiedade muito elevados, a confiança também não era melhor. Tem sido um trabalho um pouco a partir daí. Elevar os níveis de confiança dos jogadores, criar um novo ambiente de balneário, nova metodologia de treino e principalmente aproveitar os recursos que temos com um modelo de jogo diferente. Vou-lhe dizer que não era um modelo de jogo que eu trazia para este ano para o Penafiel, mas atendendo as características dos jogadores e a constituição do plantel, achamos por bem, e na altura havia 11 lesionados também quando chegamos, achamos por bem criar um futebol mais associativo, em que os jogadores estivessem mais próximos, evitar as transições, porque era uma equipa, e é uma equipa que não tem grande agressividade em termos da procura da bola, da segunda bola. É uma equipa que joga muito bem com bola, mas depois tem algumas dificuldades nessa transição defensiva e nessa agressividade que nós pedimos para poder recuperar a bola. A ideia era juntar ter os jogadores mais próximos para poder ter uma recuperação de bola mais... Não é bloco, é um bloco alto, mas que eles estivessem mais próximos. E este losango fala um bocado por si. Temos criado uma ideia muito engraçada, muito positiva. Temos sido sempre dominadores dos jogos, mesmo na derrota contra o Moreirense temos o domínio do jogo. E depois, por uma outra razão, também falta algum tempo, não conseguimos materializar aquilo que nós temos criado. Temos que evitar também sofrer golos, porque da única vez que não sofremos golos ganhamos. Isso também é um fator importante do futebol, é não sofrer golos. Mas
muito contente com a atitude dos jogadores e com o profissionalismo, temos estado muito agradados. Sim. Ora, o Penafiel, até onde é que poderá ir esta época? Será ilusório pensar num possível chegada de um lugar de play-off de subida? Sim, Ou ainda matematicamente dá? Matematicamente sim, mas acho que já nos afastamos um pouco dessa meta. Essencialmente, o que eu digo aos jogadores é desfrutar destes novos jogos, criar uma identidade forte, passar uma mensagem para os adeptos que gostam do Penafiel, que venham ao estádio, que desfrutem do nosso jogo, que vamos criar uma mensagem também para no futuro podermos ter melhores condições em termos de massa adepta, ou seja, mas chegámos a nós trazê-los ao estádio, criar essa ideia de futebol positivo para que eles venham. Fazer uma ligação da cidade ao clube. Exato, acho que tem faltado um pouco isso nos últimos anos aqui em Penafiel, e nós queríamos através de um futebol associativo, um futebol bonito e de qualidade, que as pessoas venham ao estádio. Podemos dizer que o Hélder está a lançar as sementes para que em 2023, 2024 este Penafiel dê aquele impulso que lhe falta? Eu acho que os clubes têm que viver um pouco disto. Os treinadores não podem só chegar e fazer um trabalho imediato ao sistema. E eu acho que os sistemas que hoje em dia estão mais que vistos. Acho que não se pode estar sempre a falar de sistema, tem-se de falar de dinâmicas e de ligações, acho que é o mais importante. E nós, como treinadores, também temos de dar alguma coisa ao clube, não é só chegar a fazer um contrato e irmos embora. Eu acho que temos de deixar know-how, temos de deixar uma esperança, temos de deixar um planeamento para quem venha consiga continuar um trabalho que o clube merece. O clube faz um esforço tremendo para se manter nesta liga, para tentar chegar a um patamar mais acima. E acho que cabe-nos a nós em termos de organização, de treino, de grupo, de estrutura mesmo, trazer um pouco do nosso conhecimento para ajudar o clube a crescer. Hélder, como central, um dos grandes nomes do futebol português, do Benfica, da seleção, como treinador, excelente trabalho no Benfica B, depois um trabalho fora do país, este regresso a Portugal, sente essa diferença de ter estado lá fora e ter regressado? Sim, ainda bem que faz essa pergunta, porque eu esperava depois do Benfica B dar continuidade em Portugal. Não foi possível, as oportunidades não surgiram. Tenho a oportunidade de ir para a Arábia e entro numa dinâmica diferente em termos de profissão. Deixo de ser treinador de campo para ser diretor técnico e diretor desportivo de uma associação ou de um clube gigante na Arábia. O trabalho é muito bem conseguido. Tenho a felicidade de fazer 12, 13 jogos pela equipa principal, tornar-me campeão juntamente com o Rui Vitória. E depois não há o transfer para Portugal, há sim um transfer na Arábia, mas coisas mais diversas. E eu fiquei sempre na esperança de poder atacar um clube em Portugal para poder dar continuidade àquilo que você disse no Benfica B. Entretanto, aparece a hipótese de Penafiel, tinha tido algumas abordagens de fora, mas como tinha dito em algumas entrevistas, eu queria também mostrar em Portugal que tenho condições, capacidade, e o Penafiel deu-me essa oportunidade e essa possibilidade, e é um pouco isto que eu quero fazer, é transmitir às pessoas que estão atentas ao futebol, que somos muito capazes, que temos condições e capacidade para chegar à Primeira Liga. Enquanto jogador, lembro perfeitamente, uma das qualidades é que era muito forte no sistema defensivo. O Hélder, um dos grandes nomes, volto a referir, daquilo que foram as defesas centrais do futebol português. Também quer trazer essa segurança defensiva. Há pouco falava precisamente disso, não sofrer golos. Essa experiência como central de primeira linha no futebol português, transmitir aqui ao grupo de trabalho. É fundamental não sofrer golos no futebol. Não sofrendo, estamos sempre mais próximos de ganhar. Mas eu gosto de pôr um cunho ofensivo. Eu era um central que chegava muitas vezes à frente, fazia muitos golos, e mesmo de bola corrida. Portanto, é um pouco essa imagem que eu tenho e transmito aos jogadores e das minhas equipas. É uma equipa em posse, uma equipa com um domínio constante, que saiba perceber os momentos de jogo. Eu acho que neste futebol global hoje em dia o mais importante é os jogadores perceberem as próprias dinâmicas do jogo. O lateral já não é só lateral, o médio já não é só médio, o ala já não é só ala, já é um interior, o avançado já não é um avançado fixo, é um avançado móvel, o próprio defesa central
tem outro estímulo de jogo, portanto é um futebol global em que o jogador tem que estar adaptado, e acho que nós transmitimos isto aos jogadores. Queremos que eles percebam o jogo, que eles sejam os seus próprios treinadores dentro do campo, porque o futebol vai evoluir nesse sentido, e hoje o jogador só posicional, o jogador só numa posição vai ter muitas dificuldades. Hélder, o que é que acha que falhou depois daquele trabalho tão bem feito que fez no Benfica B, elogiado por toda a crítica, mesmo pelo próprio mundo do futebol? O que é que acha que terá falhado aqui para não ter essa continuidade no imediato em Portugal? Pois, não sei, sinceramente não sei. Talvez algumas dúvidas em termos da capacidade de treinador. Talvez fui vítima de ter tantos talentos ao meu dispor, e criou-se a dúvida se era o treinador, se eram os jogadores. Mas pronto, havia sempre um cunho muito próprio do treinador. As equipas, e tive 5 anos no Benfica B, uns anos melhores, outros anos piores, também dependendo da fornada que nos fosse apresentada, mas acho que valorizamos todos os jogadores que passaram por nós. É um trabalho, não é do Hélder, é um trabalho do Benfica, é um trabalho de muita gente, mas que nós temos uma importância tremenda, não só na escolha, no critério que damos aos jogadores, no trabalho que construímos para eles. Mas é um registro que fica. Agora é construir um futuro que eu acho que pode ser e deve ser risonho, deve ser positivo, porque é isto que nós queremos fazer, este é o nosso caminho, e o Penafiel está-me a dar essa estrada para poder andar. Ora, se tivesse chegado um pouco mais cedo a Penafiel, podíamos ter um Penafiel a lutar por uma possível subida, um regresso à Primeira Liga de um clube que é histórico no futebol português? Não sei, não é fácil falar. A segunda Liga é uma liga muito complicada, não há nenhum jogo igual. As equipas transformam-se de jogo para jogo. Temos uma riqueza de treinadores tremenda na segunda liga, os treinadores que conhecem muito bem os sistemas táticos, a forma como nós todos jogamos. O futebol português, felizmente, está muito dotado de excelentes profissionais. É uma liga muito boa para crescer, não só enquanto jogador, mas também enquanto treinador. Neste momento tem visibilidade, que toda a gente sabe, que é muito importante para todos. Agora, respondendo mais concretamente a sua pergunta, é difícil de prever. Muitas vezes quem começa de início não tem a felicidade de encarrilar uma ou duas vitórias que lhe permita escalar logo posições. Essa estabilidade muitas vezes vem só a meio. Não vou negar que neste momento poderíamos ter mais 4 pontos, talvez teríamos uma zona mais decisiva naquilo que vai ser a parte final do campeonato, mas nós queremos construir uma base sólida de vitórias e que os jogadores sintam-se confortáveis e essencialmente passar à direção uma mensagem que vale a pena continuar a investir no Penafiel. Como é que foi a adaptação do Hélder à região, nomeadamente à cidade de Penafiel? Foi fácil, muito rápida, muito acarinhado pelas pessoas, muito bem tratado na cidade. Penafiel realmente é uma cidade que sabe receber, e recebeu-me muito bem. A vida é muito tranquila. Eu moro a 3 minutos do campo, venho a pé todos os dias, portanto estou muito identificado com aquilo que se faz aqui na cidade, os seus costumes, os seus hábitos, evitar comer tanto, porque aqui come-se muito e muito bem, portanto ter algum cuidado nisso, e de resto é desfrutar da cidade e das suas pessoas. Para terminar, uma mensagem para a cidade voltar a encher as bancadas deste magnífico estádio 25 de Abril? Eu creio que é principalmente dar-nos uma oportunidade, acarinhar-nos da forma como nós gostamos e vivemos o clube. Precisamos de vocês, as pessoas que estão aí desse lado, precisamos de vocês que nos acarinhem, que nos mimem, que nos incentivem, que nós vamos dar tudo nas últimas 9 jornadas para que possamos estar o mais acima possível. Hélder, um gosto. Então, obrigado. Felicidades para o que falta vir dessa temporada. Obrigado. Assim, esta entrevista com Hélder Cristóvão, o novo treinador do Futebol Clube de Penafiel, que desde que chegou apenas perdeu uma vez, e essa derrota foi precisamente com o líder da segunda Liga, o Moreirense.
Ora, Juvenal, este Penafiel tranquilo, Hélder Cristóvão nesta longa entrevista, muito grato ao Penafiel por ter acolhido depois daquela experiência fantástica. Aliás, ele no Benfica B faz um trabalho fantástico e acaba por não ter, se calhar, aquela hipótese que merecia. E agora o regresso ao futebol português, desde que ele veio, de facto, apenas 2 rotas. O líder moreirense e agora com o Porto B, num jogo que podia ter caído para qualquer lado. Sim, podia, efetivamente podia ter, o resultado podia ter caído para qualquer lado. E o Penafiel, nestes últimos 4 jogos, é evidente, está a passar a fase menos positiva com o Hélder Cristóvão, tem 2 empates e 2 derrotas. A equipa, após a entrada dele, ainda não tinha uma sequência de jogos sem derrotas, agora estes últimos 4, que as coisas estão menos bem, mas o Penafiel leva 9 pontos de avanço para o antepenúltimo, que é o lugar de play-off de manutenção. E por isso está a fazer uma época tranquila, eventualmente ao contrário daquilo que se podia esperar no início da época, com um plantel com jogadores experientes neste campeonato, alguns deles com subidas de divisão, e quando se via a equipa do Penafiel no início da época, provavelmente acreditava-se que a equipa podia lutar por outros objetivos. E estou convencido que a alteração do comando técnico, a saída do Filó, teve a ver com isso mesmo, com a direção se calhar estar a pensar, lutar pela subida e a equipa estar um bocadinho longe desses lugares. Evidente que este ano também com um Moreirense fora de série. Que olhamos a qualidade que tem este Moreirense, a qualidade de jogo. É um plantel de Primeira Liga, não é? é? Plantel de Primeira Liga. E por isso... E com uma qualidade de jogo brutal. Sim, e normalmente é o que acontece quando as equipas descem da Primeira Liga. Já aconteceu com o Paços de Ferreira, já tinha acontecido. Com o próprio Arouca. O próprio Arouca. As equipas quando descem, o ano a seguir é fundamental para voltarem a seguir. E o Moreirense provavelmente fez a mesma coisa que o Paços de Ferreira tinha feito há uns anos atrás, quando subiu com o Vítor Oliveira, que é tentar manter a mesma equipa, ou quase toda a equipa, e até o orçamento, é? Até o orçamento. Teve mais orçamento este ano, Vítor Magalhães reforçou mais o orçamento do Moreira. E o Paços Ferreira na altura, eu não quero estar a cometer nenhuma mentira, nem estar a dizer as neiras, mas penso que andou muito próximo disso. Ou seja, porque o ano a seguir é fundamental a equipa regressar à Primeira Liga. Essencialmente por questões financeiras. E por isso, esse investimento que se faz na Segunda Liga, depois no ano a seguir recupera-se. Se a equipa não consegue subir imediatamente, torna-se muito mais difícil e há um rombo muito grande nas finanças do clube. E por isso o Moreirense conseguiu, apostou forte, conseguiu, não subiu, mas está encaminhado para isso. E depois este ano tivemos um Estrela da Amadora, um Académico de Viseu e um Farense também muito fortes, o que deixou o Penafiel cedo mais distante desses lugares. Eu acredito que, olhando e depois daquela conversa com o Hélder Cristóvão, que este será um projeto de continuidade. Provavelmente. O treinador, se calhar, preparar agora a base para no próximo ano. Sim, a direção do Penafiel se calhar sentiu que a equipa estava longe dos lugares de subida e então vamos já começar a pensar na próxima época. Trazemos um treinador em que nós acreditamos que possa experiência ser... de Primeira Liga, experiência, de Segunda Liga. Sim, com experiência, um treinador conhecedor da competição. Vamos lhe dar tempo para ele conhecer o nosso clube, a nossa equipa, para ele perceber se quer ficar com estes jogadores ou se quer que reforços virá a precisar e vamos tentar apostar na próxima época na subida divisão. Pode ter sido por aí, acredito que tenha sido por aí. Por isso o Penafiel vai andar neste lugar em velocidade cruzeiro. Décimo, sim, andará aqui entre o 7º e o 11º, 12º lugar, não tenho dúvidas nenhumas disso. Fará uma época normal e tranquila até ela acabar. É a altura de então espreitar a classificação desta Liga SABSEG, liderada pelo Moreirense, tem 60 pontos, o segundo é o Estrela da Amadora com 49, o terceiro, o Académico de Viseu, tem 45, os mesmos do Farense, que é quarto. O Penafiel está no 10º lugar com 32 pontos, abaixo da linha de água. 16º, o Trofense, 23, 17º também com 23, Bessado, o último é o Sporting da Covilhã com 21 pontos. E a Liga 3 está de regresso com a fase de todas as decisões, quer na luta pela subida, quer também pela descida. O Felgueiras entrou com o pé direito, bateu em casa o Braga B por 2-0.
Casa bem composta no Machado Matos para ver a estreia do Felgueiras na fase de subida à segunda Liga. A equipa felgueirense de Agostinho Bento entrou bem no jogo e esteve perto de fazer o primeiro logo durante o início da partida. 6 minutos, pontapé de canto, desvio de cabeça e a bola a bater no poste da baliza do Braga B. Belo gesto técnico do avançado do Felgueiras. No entanto, a bola acabaria por bater no ferro da baliza arsenalista. Felgueiras chegaria a 1-0 aos 45 mais 1. Bola bombeada, aqui ainda uma oportunidade, mas com tranquilidade o guarda-redes do Braga a segurar. Aqui vai chegar o golo, ora reparo, remate, a bola vai bater no braço do defesa arsenalista. Não há qualquer dúvida, em cima do lance, o árbitro da partida a assinalar o castigo máximo. Vamos rever o lance que deu origem então a essa grande penalidade. Bola cortada pela defensiva do Braga, depois na ressaca o pontapé e com volumetria aberta, o braço a tocar na bola, impedindo a sua trajetória para a baliza, bem a assinalar a grande penalidade. Chamado a converter, Velton a fazer o 1-0. Está a finalização, bola bem puxada junto ao poste esquerdo da baliza do Braga. Camisa 88, Velton abria o ativo mesmo sobre o fecho da primeira parte. Festa no Machado de Matos. O Felgueiras estava na frente do marcador com esse golo apontado por Velton dos 11 metros. Ora, aqui revemos. Bola batida pelo avançado brasileiro a não dar hipótese ao guarda-redes do Sporting Clube de Braga. E na segunda parte, grande golo de Paulité, pressão alta do Felgueiras, a bola sobrou para Paulité, que fez esta autêntica obra de arte. Um golaço de Paulité. Vamos rever esse lance de Paulité em momento de inspiração aos 59 minutos. O jogador felgueirense a ganhar a bola ali na zona de pressão alta e depois com uma finalização de classe, bola em arco, a não dar hipótese ao guarda-redes do Braga. 2-0, vitória certa e justa do Felgueiras, que assim entra a ganhar na fase de subida à segunda Liga. Classificação nesta Série 1 de subida. O primeiro, União Desportiva de Leiria, 3 pontos, os mesmos do Felgueiras. O terceiro é o Alverca com 0 pontos, os mesmos do último, que é o Braga B. Na Série 2, fase de manutenção, o Paredes perdeu 2-1 na deslocação ao terreno do Canelas. O Paredes entrou em Canelas para a fase de manutenção. A equipa paredense até entrou bem no jogo e acabaria por ser mesmo a primeira a marcar. A formação do Canelas fez falta interior da grande área e de pronto o árbitro da partida a não ter dúvidas e a assinalar o castigo máximo. Não há a mínima dúvida, tocou mesmo no pé do jogador do Paredes. Chamado a converter, Madureira de grande penalidade aos 9 minutos, a fazer o 1-0. Muito bem marcado, guarda-redes para um lado, bola para o outro. Aí está um gesto técnico perfeito do jogador do Paredes. 1-0 para a formação orientada por Eurico Couto. Entrava bem na partida a equipa paredense. Respondeu o Canelas, que haveria de fazer o empate por Alex Tanque. Bola bombeada, Tanque a ganhar ali espaço e depois a bater o guarda-redes Dani Carvalho. Sem hipótese, os guarda-redes da formação do Paredes a não conseguir impedir o golo de Alex Tanque aos 17 minutos. Revemos aqui a parte final do lance. Tanque a fazer a igualdade sem grandes dificuldades. No segundo tempo, o Paredes ainda tentou voltar para a frente do marcador, lance bem trabalhado e depois ali quase a fazer o segundo golo a equipa de Eurico Couto. Lance muito bem gizado, mas seria mesmo aos 90 minutos que a formação do Canelas marcaria o golo da vantagem. Confusão na grande área e depois Gonçalo Monteiro a apanhar a sobra no interior da área do Paredes e a fazer o golo da equipa do Canelas 2010 aos 90 minutos, golo que daria o triunfo à formação de Vila Nova de Gaia.
Classificação desta série liderada pelo Canelas tem 10 pontos, o segundo é o Paredes, tem 5, terceiro a Nadia com 4, o último é o Vitória B com 2 pontos. Convém referir que aqui descem os 2 últimos. Ora, Juvenal, na subida, o Felgueiras entrou bem, vai jogar em casa o próximo jogo, poderá aqui fazer 6 pontos teoricamente, mas atenção a este Paredes e esta série, perdeu com o Canelas, que dispara até porque vem com pontos acumulados da primeira fase e começa a olhar para baixo, a Nadia, com muito investimento e uma equipa mais conhecedora desta Liga 3 e um Vitória B totalmente diferente da primeira fase. Sim, na fase de subida na Série 1, o Felgueiras entrou bem, uma boa vitória contra o Braga B, indiscutível do meu ponto de vista. E agora, convém lembrar que nesta série as equipas começaram com 0 pontos, porque se misturaram as equipas da Zona Norte e da Zona Sul. E então é certo que sobe uma equipa direto. Depois há um play-off. E depois há um play-off com os 2 segundos. Com os 2 segundos, ou seja, o desta Série 1 com a Série 2 de subida. E por isso, nesta primeira jornada, Leiria e Felgueiras, que me parecem ser as duas equipas fortes, não é? Será à partida candidatas, conseguiram as duas vencer. O Felgueiras tem um início de competição com 2 jogos seguidos em casa, por isso para a semana joga com o Alverca, e ganhando o Alverca, do meu ponto de vista, dá um passo importante porque deixou o Alverca a 6 pontos. E num campeonato tão curto como este, de 6 jornadas, seria um grande avanço, em 2 jornadas levar logo 6 pontos de avanço. E por isso será uma competição extremamente interessante. Eu acho que esta série foi a série onde ficaram as equipas mais fortes, por conjugação da classificação da primeira fase, e na outra série, com o Belenense, a São Joanense, o Lanque, Vila Verdense e o Amora, do meu ponto de vista é uma série mais acima, não é? menos forte, digamos assim. Pese embora todas as equipas tenham o seu mérito de ter chegado a esta fase de subida da competição. Muito competitiva esta Sim, Liga 3. sem dúvida Para nenhuma. mim, e em termos de futebol, daquelas que melhor se Sim, tem jogado. E atenção, outro pormenor importante que passa muitas vezes despercebido. Mas se nós olharmos, por exemplo, o União de Leiria, o clube que em Portugal só perde em termos de adeptos para os 3 grandes, para o Braga e para o Guimarães. Sim, o Leiria este ano fez uma Em termos de aposta, adeptos, não é? 12 mil pessoas a ver um jogo da Liga 3. fez uma aposta no marketing e na comunicação extraordinária. Conseguiu envolver a cidade e os adeptos com Mais até do que no tempo da Primeira Sim, Liga. sem dúvida. É uma ideia extremamente interessante, que é envolver os adeptos noutro tipo de eventos pré-jogo. Está a ir de encontro àquilo que é a essência da Liga 3, um clube, uma cidade. Sem dúvida. E esta questão de envolver a cidade, as famílias, trazer as famílias ao futebol e percebermos que o futebol se calhar não se esgota só no jogo em si. Ou seja, estes eventos, concertos que o Leiria tem feito no estádio antes do jogo, tem feito ver, se calhar, os outros clubes que chamar só as pessoas, passar Só por 90 minutos de bola, não é? a tarde do dia, seja ele o sábado ou o domingo, só para ver a tarde, se calhar por si só não chama a família, mas se tiver o concerto, atividades para as crianças, que é isso que o Leiria tem feito, conseguem ter 15 mil, 17 mil pessoas no estádio. E não tem sido uma vez ou outra, tem sido com regularidade isto. E se calhar isto está a ser muito bom para que as outras equipas, inclusive as da Primeira Liga, possam começar a ver o jogo, a ver o futebol de outra forma. Por isso há que louvar esta iniciativa do Leiria, e com este tipo de dinâmica o Leiria só tem é que subir da divisão, porque o lugar de equipas com este tipo de mentalidade é nos campeonatos acima. Essa luta será então entre Leiria e Felgueiras nesta série para os lugares, teoricamente, até porque a bola é redonda e tudo pode acontecer, no lugar de descida. Atenção, este Paredes que entrou com uma vantagem confortável porque veio acumulando pontos. O que é certo é que esta derrota e o conjugar de resultados entre o Anadia e o Vitória de Guimarães B deixa ali a equipa numa situação desconfortável, olhando para baixo. Está ali 3 pontos para o último, está a 1 ponto do Anadia e deixa em 2. Sim, é verdade. Na fase de manutenção, nas 4 séries da fase de manutenção, séries de 4 equipas descem 2 de cada equipa. Isto tendo em vista que na próxima época a Liga 3 passa a ter menos 2 equipas e por isso, descendo 2 equipas, o Paredes está numa situação difícil. Esta derrota e o empate do Anadia, o Anadia que estava a ganhar, além dos 90 minutos, estava a ganhar em casa do Vitória, e se ganhasse, então o problema para o Paredes seria ainda maior, porque o Anadia faria 6 pontos e o Paredes
5, não é? Mas o empate do Vitória, além dos descontos, foi ouro sobre azul para o Paredes, que deixa o Paredes um lugar acima da zona de manutenção com 5 pontos e o Anadia está no primeiro lugar de descida com 4. E por isso a tarefa será muito difícil. O Canelas à partida partiu como favorito porque tinha mais pontos. Na próxima jornada há já um Anadia-Canelas, não é? Um jogo em que o Anadia tem que pontuar para não deixar o Canelas disparar e garantir logo praticamente esse primeiro lugar de manutenção. E o Paredes, por sua vez, que vai à casa do Vitória, o Vitória que joga 2 vezes em casa consecutivas, primeiro com o Anadia e agora com o Vitória, o Paredes tem que fazer ao contrário do Anadia e tem que ganhar. Era muito importante que o Paredes conseguisse ganhar para continuar à frente do Anadia, independentemente do resultado do Anadia, e deixar perspectivando, sim, para o Vitória, não é? E perspectivando a uma perda de pontos que o Anadia possa ter com o Canelas, o Paredes conseguir ganhar uma vantagem maior. Mas será, sem dúvida nenhuma, uma luta titânica nesta série. E agora vamos espreitar o Campeonato de Portugal Série A. O Amarante perdeu com o Tirsense por 3-1 em casa. O Vila-Mié também perdeu, mas fora, com o Domiense por 3-2. Estes resultados fazem aí uma mudança praticamente naquilo que seria impensável há umas jornadas atrás. Atenção que o Amarante tem 4 pontos para o Tirsense. Perde no confronto direto, tudo bem que faltam 2 jogos, mas há que terem atenção. Vila-Mié, tranquilo, já não deixa. Sim, nesta Série A do Campeonato de Portugal, faltam 2 jornadas para acabar. Jogavam o segundo, Amarante, e Tirsense terceiro, e o Amarante podia festejar já o apuramento para a fase de subida. Só que o Tirsense surpreendeu e, ao vencer, reduziu a diferença pontual para 4 pontos e deixou o Amarante a fazer contas. Se por um lado olharmos para isto e vemos que 4 pontos de vantagem significam que o Tirsense tinha que ganhar os 2 jogos e o Amarante tinha que perder um e empatar o outro. O que é manifestamente um cenário muito difícil de se conjugar. Atenção ao calendário, assim. Não é? Agora, temos que olhar para o calendário e perceber que o Amarante vai já ao Vianense, não é? E o Tirsense, nesta jornada, recebe Pedras Salgadas. A conjugar-se, por exemplo, a derrota do Amarante e a vitória do Tirsense, o Tirsense pode reduzir a desvantagem para 1 ponto. E depois, na última jornada, o Amarante recebe o Vila-Mié, um derby, um jogo extremamente difícil, que o Vila-Mié quererá, sem dúvida nenhuma, estragar a festa do vizinho, do meu ponto de vista, e o Tirsense vai ao Merlinense que pode ainda ter hipótese de manutenção, e por isso o Merlinense jogar em casa a ter hipótese de manutenção vai dificultar, sem dúvida nenhuma, mas é um jogo teoricamente, se calhar, menos difícil para o Tirsense do que o Amarante terá que Vila-Mié. Por isso, se os 4 pontos de diferença podem ser uma boa almofada para o Amarante, ou não, ainda não está, nem de perto nem de longe, garantido por causa do calendário que existe nestas 2 jornadas. Por isso será uma luta extremamente titânica também, como disse há um bocado, mais uma vez neste campeonato, e por isso de acompanhar até ao final. Uma nota só para o São Martinho, que é da Associação de Futebol do Porto, e estando neste momento em penúltimo lugar, parece-me que a 5 pontos, não parece-me, está a 5 pontos da zona de manutenção, mas tem várias equipas à frente. Sim, e parece-me que o São Martinho não está matematicamente, mas está condenado à descida da divisão e para a próxima época vai regressar à elite da Associação de Futebol do Porto. Ora, e olhamos a classificação desta Série A, liderada pelo Vianense, tem 35 pontos, o segundo é o Amarante com 45, o Tirsense está em terceiro com 41. Vila-Mié é quinto, tem 36, o último da série é o já despromovido Bragança com 18 pontos. Na Série B, o Rebordosa venceu em casa o despromovido Rezende por 3-1. O Rebordosa recebeu o já despromovido Rezende e entrou praticamente a ganhar com um gol no primeiro minuto, apontado por Vítor Andrade. O segundo gol do Rebordosa chegou aos 23 minutos por assinatura de Diogo Almeida. Perto do intervalo, o Rebordosa chegou aos 3-0 com um gol de Diniz Jajó. O máximo que a formação do Rezende conseguiu foi o gol de honra, marcado por Paulo Jorge. Vitória fácil do Rebordosa, que continua na luta pela subida à Liga 3. Já o Alpendurada perdeu com o Salgueiros por 1-0 em casa.
O Alpendurada recebeu o Salgueiros num jogo de extrema importância para as duas equipas. A formação marcoense a lutar desesperadamente pela manutenção e o Salgueiros envolvido na subida de divisão. Numa primeira parte equilibrada, os dois conjuntos não conseguiram finalizar as poucas oportunidades criadas, tendo o intervalo chegado com um empate a 0 golos. No segundo tempo, a equipa salgueirista acabaria por fazer o único golo por intermédio de Diogo Valente aos 62 minutos. Com este resultado, o Alpendurada caiu para lugares de descida e o Salgueiros continua na luta pela subida de divisão. Ora, Juvenal, se nesta série está aqui tudo embrulhado, quer para descer, quer para os lugares de subida. Atenção, até porque na classificação ainda não sabe muito bem como é que vai ser aquele Salgueiros Marítimo, que ficou interrompido a 3 minutos do fim, com um 1, e vamos ter um Rebordosa a visitar o Salgueiros já na próxima jornada. Ou seja, para subir, tudo pode acontecer. Lourosa, Salgueiros e Rebordosa nessa luta. Para descer, atenção, ao Alpendurada cai para lugar de descida nesta jornada e vai ser até ao fim. Sim, na fase de subida, em primeiro lugar, o facto desse jogo de Salgueiros Marítimo B ainda não ter sido dado como concluído, porque o jogo foi interrompido a poucos minutos do seu final. Faltavam 3 minutos. Quando estava 1-1. Esse resultado, não contando esse resultado, o Salgueiros tem 47 pontos, tal como o Rebordosa, e o Lourosa tem 48. Se for homologado o resultado 1-1, o Salgueiros soma mais um ponto e passa a ter 48, tal como Lourosa, e o Rebordosa cai para o terceiro lugar com 47 pontos. De qualquer forma, a diferença entre Rebordosa e Salgueiros, sendo de um ponto ou não, porque se o jogo, vamos imaginar que o jogo é reatado e o Marítimo até marca e ganha o jogo, a diferença é mínima. E o que importa dizer é que esta diferença não terá, do meu ponto de vista, qualquer interferência nos dois jogos que faltam, porque o Rebordosa recebe o Salgueiros. Não vai ao Salgueiros. O Rebordosa vai ao Salgueiros Vai já ao na circo. próxima jornada. E por isso é um jogo É o tudo ou nada. que o Rebordosa, estando atrás ou em igualdade, Tem que ganhar, porque senão diz adeus à subida, não. é um jogo, não é? É fora de casa, mas o Rebordosa não Aqui é só mesmo, para a equipa de Arlindo Gomes, é só mesmo o ganhar ou ganhar. Sim, estou convencido disso, e também estou convencido que o Rebordosa tem mais do que equipa para fazer isso no terreno de Salgueiros. Será um jogo extremamente interessante, quando digo interessante, oxalá o seja até do ponto de vista da qualidade do jogo, mas interessante pela emoção, Por tudo que está em jogo. por tudo que está envolvido, porque um empate, eu diria, que em caso do Lourosa vencer e o Lourosa recebe o Valadares, no caso de Lourosa vencer e se Rebordosa e Salgueiros empatarem, O Lourosa faz a festa. o Lourosa faz a festa de apuramento e por isso a única forma de Lourosa não fazer é eventualmente acontecer aqui um cenário de Lourosa não ganhar e as equipas, quer seja o Rebordosa ou o Salgueiros, uma delas ganhar, para que o Lourosa não faça a festa. Por isso o Lourosa tem em época praticamente o objetivo, eu acho que regresso à Liga 3, vai é o conseguir objetivo lutar por essa subida. Quando há algumas jornadas atrás, Lourosa, a gente olhava e estava a meio da tabela. Fez uma recuperação estupenda, uma recuperação extraordinária, e agora o Rebordosa e Salgueiros, que andaram quase a época toda nos dois primeiros lugares, à partida vai morrer cair na praia. O Beira-Mar, que está em quarto lugar a 3 pontos destas equipas, parece-me que não tem a mínima hipótese pelo facto de Rebordosa e Salgueiros jogarem um contra o outro. Se não jogassem, ambas podiam perder e assim, e podia dar a oportunidade ao Beira-Mar, sendo assim, parece-me que está fora de hipótese. O Alpendurada chegou a esta fase e com aquele jogo em atraso do que o Lessa tinha e tendo o ganho, e agora, somando-se esta jornada, o facto do Alpendurada ter perdido em casa com Salgueiros, o Alpendurada cai para o primeiro lugar de descida. Chegando a esta altura, é sempre melhor estar como está o Lessa, no lugar acima do que no lugar abaixo. Agora o Alpendurada terá de andar a lutar, a correr atrás do prejuízo. O Alpendurada que vai já ao Gondomar e na última jornada recebe Lourosa. O Lourosa que nessa jornada pode ter o apuramento já conseguido e pode eventualmente estar em descompressão, e por isso estou certo que o Alpendurada vai torcer para Lourosa ficar apurado esta jornada, mas o Alpendurada tem que ir pelo menos buscar pontos, eu não digo ganhar, mas pelo menos buscar pontos a Gondomar. É fundamental, até porque o Lessa nesta jornada vai ao Beira-Mar e
poderá muito bem, é um jogo que pode perfeitamente perder pontos, por essa ténue esperança que o Beira-Mar possa ter ainda. Por isso, é esperar, o Alpendurada vem destas 2 derrotas consecutivas, e é esperar que o Alpendurada possa sair desta situação e conseguir... Salvar-se para não ser mais uma equipa da associação. Sim. Ora, é a altura então de olharmos a classificação nesta série que está ao rubro. O primeiro lugar é do Lourosa, tem 48 pontos. O segundo é, aliás, sim, é o Lourosa com 48 pontos. O segundo é o Ruberdosa com 47. O terceiro é o Salgueiros, também com 47. O Alpendurada nono tem 29. O Rezende é 13º, já desceu, tem 17. O último é o Guarda com 10 pontos. E na elite, o Aliados de Lordelo perdeu em casa com o Marcos Arnov por uns esclarecedores 4-1. O jogo grande da Série 2 da Elite opôs os 2 primeiros classificados e viria a terminar de forma surpreendente com uma goleada do Marco. A formação marcoense fez o primeiro golo aos 18 minutos por Serginho. O Aliados conseguiu o empate por Carlos Neto aos 32 minutos. Contudo, em apenas 3 minutos, o Marco fez 2 golos de rajada por intermédio de Gildo. Aqui fica o terceiro tento marcoense. E numa segunda parte desastrosa para o Aliados, o Marco fecharia a contagem por Dembele aos 82 minutos. Foi a terceira derrota consecutiva do Aliados. O Aliança de Guendra perdeu com o aflito Sobrado e viu a hipótese de ainda sonhar com uma fase de subida esfumar-se. Num jogo importante para a formação valonguense, o triunfo do Sobrado, com o golo do Amaral aos 23 minutos, tirou a equipa de lugares de descida. Este resultado acaba igualmente com o sonho do Gandra ainda chegar a lugares de promoção. E o Lousada perdeu em casa com o Friamundo por 2-1. O Lousada recebeu Friamundo e viu a equipa pacense chegar ao primeiro golo aos 19 minutos por Carlão. A equipa de Pedro Vilaça empatou já no segundo tempo por Faria aos 53 minutos, mas o Friamundo acabaria mesmo por voltar a marcar. Carlão, aos 65 minutos, bisou na partida e deu a vitória aos Capões. Jornal, 3 jornadas para o fim e aqui está também um campeonato extremamente interessante. O Marco esse já sabe que vai estar na fase de subida. Agora o Aliados, 3 derrotas consecutivas para a equipa de Calica, um empate acaba por complicar. E de que maneira? O Sousense não soube aproveitar da melhor forma. O empate acaba por ganhar pontos, mas não se calhar aqueles que permitiriam ainda estar ali mais perto do Aliados de Lordelo. E depois na descida, o Sobrado sai, enterra o Aparecida para primeiro lugar de descida. Vai ser mesmo até o fim. Sim, vai. Já falámos disto aqui algumas vezes, vai ser até ao fim. Quer para a luta pela fase de subida, quer para a luta pela manutenção. O Sousense tinha um jogo à partida difícil, né? No campo do Vila Caís. O empate em circunstâncias normais poderia-se dizer que era um bom resultado, mas dado o contexto em que o Sousense está em terceiro e queria tentar reduzir distâncias para o segundo, sonhando com esse apuramento, pode-se dizer, até pelo conjugar do resultado que o Aliados teve, que foi um mau resultado para o Sousense. O Sousense tem ganho, ficava a 2 pontos do Aliados. Neste momento está a 4, o Aliados está indiscutivelmente a passar uma fase menos positiva nos últimos 4. Impensável, não era? Olhando aqui a uns tempos Sim, atrás, era impensável esta série. Se calhar, de até pela experiência dos seus atletas e do seu treinador, extremamente competente, mas estas fases... É futebol e as equipas passam por fases menos positivas. Infelizmente para o Aliados, está a passá-lo neste momento de decisões. Dos últimos 4 jogos não ganhou, teve uma sequência de um empate e 3 derrotas consecutivas e por isso a equipa estará se calhar agora um bocadinho mais ansiosa, não é? A jogar sobre asas é aquela altura em que a bola parece que queima. Provavelmente, mas a equipa é muito experiente, por isso não me passa pela cabeça que a equipa perca este segundo lugar. O Aliados vai ao Barrosas agora, que o Barrosas que ainda está eventualmente naquela luta, bem mais desafogado que os restantes, mas
Mas matematicamente está. E depois o Aliados recebe o Friamundo. É sempre um jogo difícil. É um derby, acaba por ser um derby, Sim, não é? podemos considerar, é sempre um jogo difícil, contra um bom treinador, contra bons executantes, e por isso não Uma será... equipa que já tem o seu campeonato feito, por Sim, isso vai e estará a descontraída. jogar completamente tranquila, e na última jornada vai a Gandra, um jogo extremamente difícil. Aí sim, aí é um derby. Eu diria que Um derby se calhar... concelhio de paredes Sim, com tudo isso. Não é? as E atenção que contingências... este Gendra também tem estado muito bem, não é? O campeonato Sim, perdeu agora só- 1-0, mas tem estado muito bem. Essa observação do aliado jogar em Gandra, além de um derby, jogar num campo sintético, tudo isso torna as Pode coisas... tornar as e coisas a última diferentes. coisa... O pior cenário é o aliado chegar à última jornada A precisar de ganhar. de estar completamente fora desse lugar. Por isso, o menos mau é o Aliados ir para a última jornada e depender só de si para ganhar em Gandra. Mas tenho a certeza absoluta que o Aliados não quer depender de ir à última jornada para ter que ganhar esse jogo, porque seria muito difícil. E estou convencido que o Aliados não vai precisar de chegar à última jornada para isso. O Aliados, pelos jogadores que tem, vejo-os com capacidade para chegar Para na dar a volta. Barrosas já na próxima jornada Inverterem e ganharem o jogo, e até porque o Sousense também vai ter um jogo difícil com o Aparecida, que está com a corda no pescoço, e pode eventualmente o Sousense até perder pontos. Mas estou convencido que o Aliados tem equipa para já na próxima jornada voltar às vitórias e deixar tudo, pelo menos, encaminhado para na jornada a seguir que Friamundo Em poder casa, eventualmente pôr um ponto final nesta luta. cheguei com 2 vitórias agora nestas 2 jornadas, chega à última Sem dúvida, jornada. feito. Feito. E por isso o Sousense recebe agora o Aparecida. É um jogo difícil pelo Aparecida estar nessa luta pela manutenção. Vai ao São Lourenço do Douro e recebe o Valonguense, duas equipas que a época E atenção feita. que o Valonguense fez uma recuperação Sim, o extraordinária, Valonguense, todos os méritos. não é? O Valonguense e Hermesinde, que estavam ali naquela segunda difícil, dispararam. Todos os méritos para o treinador do Valonguense, que tinha começado a época no Roriz e contratado agora há poucas jornadas, conseguiu uma recuperação fantástica, tira o Valonguense da zona proibitiva, e o Valonguense neste momento está a 7 pontos acima em 9 possíveis, por isso o Valonguense Tem matematicamente aquela ainda não fez a festa, Sim, mas tem aquela mas pode almofada de fazer, conforto. já pode comprar as garrafas de champanhe para fazer a festa. O Valonguense, que aliás recebe já o São Lourenço de Douro nesta jornada, e as coisas podem ficar Já definidas. num jogo entre duas equipas que têm a época feita. No que toca a essa descida. fase de descida, o Roriz matematicamente Já não, desceu. mas está, Já podemos praticamente dizer que o contado. Roriz já não tem hipótese. Depois é a Aparecida, que nesta jornada passa para a zona de descida, em troca com o Sobrado, que ao ganhar ao Gandra passa para a zona de manutenção, e o Barrodas está logo a seguir. Relativamente ao calendário destas três equipas, o Barrosas, por ter mais pontos, não é? Levar 4 de vantagem sobre o Aparecida, tem a tarefa menos difícil, digamos assim. Recebe o Aliados, vai ao Vila Caís e recebe o Aparecida. Tem a tarefa menos difícil do ponto de vista dos pontos. Do ponto de vista do calendário, tem um calendário difícil. muito apertado. Vai ao Aliados, recebe o Aliados, vai ao Vila Caís e recebe o Aparecida. Jogos extremamente difíceis. O Sobrado, por sua vez, recebe agora, vai ao Roriz, né? Vai ao Roriz e pode eventualmente, se ganhando em Roriz, E tentar descomplicar as coisas, digamos assim, e pelo menos impossibilitar a inversão novamente Da classificação. da classificação com o Aparecida. Depois o Sobrado ainda recebe o Gondomar e vai ao Irmesinde. O Aparecida, por sua vez, além de ter caído na zona de descida esta jornada, tem um campeonato calendário muito extremamente apertado. difícil. O Aparecida vai ao Sousense, que luta por esse Para subir. lugar de apuramento, recebe o Marco, tão só, E o como dizem Marco, os números, depois- a melhor equipa. depois Depois desta jornada em que vai à casa do segundo e ganha só por 4 Para mesmo dizer que aquele resultado menos positivo que o Valonguense foi um acidente. é dizer claramente, nós não vamos facilitar e estamos-nos a preparar Para a a fase a doer. de subida, não é? E por isso o Aparecida terá estes 2 jogos extremamente difíceis, e na última vai a Barrosas. Que pode ser o tudo ou nada. Pronto, e por isso as contas neste momento estão desta forma. Vamos ver se na próxima jornada há aqui, porque estas últimas jornadas têm sido férteis Em oscilações. em oscilações, em mudanças. Vamos ver se na próxima há alguma, mas está traçado aqui o cenário para estas equipas. O Sobrado
deu um passo em frente, o Aparecida Deu um passo atrás. Obrigado, Juvenal, pelos Obrigado. comentários. Para a semana vamos voltar a falar. É a altura de espreitar agora a classificação desta divisão de Elite Série 2, liderada pelo Marco 09, tem 68 pontos. O segundo, Aliados de Lordelo, 55. O terceiro, Sousense, 51. O quarto é o Guendra, tem 48. O quinto, Vila Caís, com 47. Sexto, Vilarinho, 46. Sétimo, Gondomar V, 43. Os mesmos do oitavo, que é o Friamunde. Nono, Lousada, 33 pontos. O décimo é o São Lourenço do Douro, com 31. Décimo primeiro, o Irmesinde, tem 29 pontos. Décimo segundo, o Valonguense, com 28. Décimo terceiro, Barrosas, tem 25. O décimo quarto é o Sobrado, com 22. O décimo quinto, o Aparecida, com 21. O último, o Roriz, tem 11 pontos. Olhamos agora às modalidades e começamos por lhe dizer que começou hoje em Paredes o Europeu de Sub-23 em hóquei em patins, com Portugal, Espanha, Itália, Suíça e Inglaterra em competição. Para a semana vamos analisar aqui o campeonato europeu. E ainda nos patins, mas na patinagem artística, o pavilhão Rota dos Móveis encheu este fim de semana para receber o Nacional de Sul e Precisão, e em Paredes ficaram 2 títulos nacionais nos quartetos Júnior e Sénior. Nós temos procurado promover eventos de vários desportos, sempre um desporto eclético, e muito nos agrada ter de facto estes multiusos aqui de Lordelo completamente lotados estes últimos dias, e é bom para a economia de Paredes, para a economia local. Mas do dia 4 a 6 de maio vamos ter a Taça da Europa de patinagem artística de show e precisão. Vamos ter novamente todo este envolvimento, mas ainda mais atletas nesses 3 dias. Mas estamos preparados, estamos aqui para os receber. O balanço desde já é muito positivo. Primeiramente, ao nível técnico e artístico por parte dos atletas, temos aqui esquemas de grande qualidade. É uma preparação também para o europeu que se realiza no mês de maio aqui em Paredes, na Rota dos Móveis. A nível organizativo, as coisas também estão a correr muito bem. Foi tudo planeado e organizado para que nada faltasse, para receber sensivelmente mais de 800 atletas, e muito público que tem estado aqui na altura da competição. Mais de 2.000 pessoas a assistir, o que é bastante bom para a promoção e divulgação da nossa modalidade. Foi um fim de semana fantástico. Com esta moldura humana no pavilhão, era tudo que nós queríamos, para mostrar também aos nossos atletas que a patinagem não é só a obrigação de fazerem tudo direitinho, porque isto é um espetáculo diferente, é o show. Isto é o show, e muitos deles não tinham ainda a percepção do que é o show e precisão. É um orgulho para mim, enquanto presidente, e poder realmente trazer isto a Paredes e ver o sucesso que foi. Sucesso foi também a parte desportiva para Paredes. Ora, ficaram campeãs nacionais pela primeira vez no quarteto de júniores. Foi gratificante e o espírito foi incrível, estavam todos aqui a apoiar-nos, então sentimos ainda mais em casa. Com um pavilhão completamente cheio, a jogar em casa, ser campeã nacional, é um dia que nunca mais vais esquecer. É um dia que nós sentimos muito orgulho, e é um dia que nós de certeza não vamos esquecer, porque temos as pessoas que nós mais queremos à nossa beira, toda a gente nos pode vir apoiar porque é mais perto, é mesmo inesquecível. E para terminarmos, campeãs a primeira vez, é um momento único. Sim, definitivamente é um único momento da nossa vida. Habituadas a títulos, também o quarteto sénior, no último dia e na última atuação, ficaram com o título de campeãs. O sabor é diferente de jogarmos em casa, de dançarmos em casa, mas também já não estávamos propriamente neste ritmo, como é óbvio, então foi um sentimento super diferente, super extraordinário, e estou muito grata por este momento. E no Karaté Paredes recebeu este fim de semana, no Multiusos, a Taça Nacional da Modalidade. Foi um fim de semana muito bom e positivo, com dois momentos distintos. Ontem foi treino de qualidade técnica e terminou com exames de graduação. Hoje temos aqui uma prova desportiva com competições técnicas, que é provas de kata e de combate, chamado em japonês kumite. Temos aqui quase 2,5 centenas de praticantes
de todo o país, incluindo as ilhas dos Açores. Obrigado, mestre. Eu sei que está ocupado com as questões da arbitragem. Vou já libertar José Luís Silva, responsável pela Associação Portuguesa e o Centro Português de Karaté, que está também a organizar este evento. Um fim de semana que movimentou 200 e qualquer coisa atletas, mas também os pais, os familiares que vieram. Podemos dizer que foi uma boa bandeira de divulgação da modalidade. Exatamente, portanto, o Centro Português de Karaté, portanto, é uma das mais antigas e uma das maiores associações a nível nacional. Fazemos sempre questão de fazer, portanto, fazemos este tipo de competição na medida em que portanto, fazemos questão de rodar os nossos atletas, tanto os mais novos e os mais velhos, tanto no desporto do Karaté. E é extremamente importante também portanto, haver aqui um momento de reunião entre todos os nossos clubes, tanto a nível nacional. E a graduação de ontem, como dizia há pouco o responsável pela arbitragem, é também importante porque é o evoluir dos karaté. Exatamente, portanto, no dia de ontem foi feito um estágio nacional. Neste caso, este ano, fizemos-lo em 2 zonas diferentes, no sul e no norte. Ontem aqui estiveram à volta de 200 praticantes, portanto, aqui da região norte. Foi muito bom, portanto, foi bastante positivo. É sempre bom, portanto, nós organizamos este tipo de atividades que é para manter a chama do Karaté viva. E no domingo o Cartódromo de Baltar deixou de ter carros para receber uma prova de obstáculos solidária. Infelizmente estamos num ano muito difícil, que não temos, por exemplo, pais que possam pagar um jogo e que vai haver, por exemplo, de handball, um torneio que vai haver, não tem, por exemplo, um simples 20 euros para que esses jovens possam ir fazer o torneio em questão. E esta causa é para ajudar aqui em Baltar todos os jovens que queiram fazer algum tipo de ou desporto ou aquilo que seja, e então que possamos ajudá-los dessa forma. É a nossa parte também de missão. Nós costumamos colaborar sempre com este tipo de associações quando as questões são de solidariedade, e depois também promover um bocadinho o exercício físico que é necessário num dia tão bonito aqui em Baltar. Além de tudo isto, claro que a Mister Norte também é um dos nossos patrocinadores do canal, que nos lançou este desafio para estarmos aqui no fundo a mostrar a toda a região o que é que se está a passar cá, e o novo canal. Qualquer pessoa que tenha um evento destes com este cariz, onde haja uma organização séria, nós estamos presentes e fazemos muito gosto em promover tudo o que se faz melhor aqui. A Mister Norte está sempre aberta a estas situações, a ajudar os outros, e cá estamos mais uma vez para ajudar. Acho que está a ser uma prova espetacular e toda a gente está a gostar, e é o que mais importa no meio disto tudo. Conta é participar e ajudar. A questão da dificuldade da prova foi fácil, para nós foi simples, porque não tinha muita dificuldade os obstáculos. Muita diversão, companheirismo, e o importante é fazer a prova até ao fim e participar nisto, que é o mais importante. Destes 21 obstáculos, qual é que foi aquele assim, o mais complicado? Os pneus, sinceramente foi os pneus, ter que pegar neles a peso foi os pneus. E o porco, ter que pegar neste porco aqui, foi o que custou mais. A amizade, companheirismo, espírito de equipa, acima de tudo a participação e os amigos. Podemos dizer que hoje o Novo sai daqui também de coração cheio, porque estamos a ajudar também os miúdos mais necessitados a terem a hipótese também de fazerem desporto. Claro, saímos de coração cheio, e é daqueles trabalhos que um domingo de manhã nos faz levantar da cama, mas com alegria, porque estamos a pensar no outro. E é isso que falta também muitas vezes à sociedade, não pensarmos só em nós próprios e andarmos para o lado e ajudar, porque uma sociedade egoísta nunca vamos conseguir ser uma sociedade justa. E apagam-se assim as luzes da bancada central desta semana, com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira. Pois aqui o desporto da região tem mesmo lugar cativo. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.